Aula 1. Pechincha. Olá, Ana. Acabei de comprar este fantástico casaco por $15. Foi um roubo, certo? Olá, John. Uau, isso é um ótimo negócio. Onde é que o encontrou? Encontrei-me com um armazém no centro da cidade. Tinha uma liquidação e não pude resistir ao preço. Isso é incrível. Os rechofes costumam ter joias escondidas a preços acessíveis. Verificou a qualidade antes de comprar? Absolutamente. Inspecionei o casaco minuciosamente para garantir que estava em boas condições e não tinha falhas perceptíveis. Bom pensamento. É importante ter a certeza de que o artigo vale o preço, mesmo que seja uma pechincha. Experimentou? Sim, eu fiz. Experimentá-lo foi crucial para garantir que o casaco me encaixasse bem e parecia lisonjeiro. Isso é inteligente. Experimentar roupas ajuda a evitar decepções e garante um ajuste adequado. Verificou algum desconto adicional? Yes, I asked the cashier if there were any extra discounts available, and luckily there was an ongoing promotion that gave me an additional 10% off. Isso é fantástico. Vale sempre a pena perguntar se existem descontos ou promoções adicionais. Alguma dica para encontrar ótimas ofertas? Uma dica é ficar atento às vendas sazonais ou eventos de liquidação. Além disso, subscrever newsletters ou seguir lojas nas redes sociais pode ajudá-lo a manter-se atualizado sobre descontos e ofertas especiais. Ótimas dicas. Estar atento às vendas e promoções pode ajudá-lo a poupar dinheiro enquanto desfruta da sua experiência de compra. Parabéns pelo seu incrível achado. Obrigado. Estou entusiasmado com a minha compra. Isso mostra que, com um pouco de paciência e sorte, pode encontrar ofertas incríveis. Boas compras para si também. Aula 2. Superando o medo de falar em público. Olá, Ana. Falar em público é algo com que luto. Tem alguma dica de como ultrapassar esse medo? Olá, John. Falar em público pode ser um desafio, mas com a prática e algumas técnicas, pode definitivamente superar o seu medo. Uma abordagem é começar pequeno, juntando-se a um grupo de oradores públicos. Isso soa como uma boa ideia. Acho que praticar num ambiente de apoio pode ajudar a construir confiança. Já experimentou você mesmo? Sim, eu tenho. Entrar num grupo de orador foi difícil no início, mas foi uma grande oportunidade para enfrentar o meu medo de frente e melhorar a minha capacidade de falar. Isso é inspirador. É preciso coragem para sair da sua zona de conforto. Achou alguma estratégia específica útil para gerir a sua ansiedade? Absolutamente. Uma estratégia que me ajudou foram os exercícios de respiração profunda antes de falar. Ajudou-me a relaxar e a focar-me no momento presente. É uma técnica útil. A respiração profunda pode acalmar os nervos e trazer clareza. Tinha alguma outra técnica que funcionasse para si? A visualização foi outra técnica que funcionou bem para mim. Imagina-me a proferir um discurso bem-sucedido com confiança e a receber um feedback positivo. A visualização soa poderosa. Criar uma imagem mental positiva pode aumentar a autoconfiança. Recebeu algum feedback ou orientação de oradores experientes?
Sim, procurei feedback de oradores experientes do grupo. A sua crítica construtiva e orientação ajudaram-me a identificar áreas a melhorar e a crescer como orador. Isso é fantástico. Receber feedback de oradores experientes pode fornecer informações valiosas. Também praticou fora das sessões de grupo? Absolutamente. A prática fora das sessões de grupo foi crucial. Eu ensaiava os meus discursos em frente a um espelho ou gravava-me para identificar áreas em que trabalhar. Praticar diante de um espelho ou gravar a si mesmo soa como uma ótima maneira de refinar as habilidades de fala. Notou algum progresso ao longo do tempo? Definitivamente. Com prática e persistência consistentes, gradualmente me tornei mais confortável e confiante nas minhas capacidades de falar em público. Isso é maravilhoso. É inspirador ouvir como superou o seu medo e melhorou como orador. Obrigado por partilhar as suas ideias e dicas. Lição 3: Escolhendo o computador portátil certo. Olá, Ana. Estou à procura de um novo computador portátil. Tem alguma recomendação? Olá, John. Claro, posso ajudar. Quais são os seus requisitos específicos e orçamento? Preciso de um computador portátil para trabalho e lazer. Algo poderoso, mas portátil. O meu orçamento ronda os $1000. É um bom orçamento. Sugiro considerar um computador portátil com um processador rápido, bastante RAM e uma unidade de estado sólido para um melhor desempenho. Bons pontos. Também preciso de um computador portátil com uma boa duração da bateria. Costumo trabalhar remotamente e preciso que dure ao longo do dia. Absolutamente. Procure computadores portáteis com uma bateria de longa duração e processadores energeticamente eficientes. Isso garantirá que você permaneça produtivo em movimento. Ótimo conselho. Também gosto de jogar no meu tempo livre. Acha que devo considerar um computador portátil para jogos? Se os jogos forem uma prioridade, um computador portátil para jogos seria uma escolha adequada. Eles geralmente têm placas gráficas dedicadas e monitores de alta taxa de atualização para uma experiência de jogo aprimorada. Isso soa promissor. Tem em mente alguma marca específica que ofereça computadores portáteis fiáveis? Algumas marcas conceituadas conhecidas pelos seus computadores portáteis de qualidade são Dell, HP, Lenovo e Asus. Pode explorar as suas ofertas e ler as avaliações dos clientes para obter mais informações. Obrigado pelas sugestões. Vou definitivamente investigar essas marcas. Alguma outra característica que eu deva considerar? Vale a pena considerar o tamanho e a resolução do ecrã com base nas suas preferências. Verifique também a disponibilidade de portas, tais como USB, HDMI e ranhuras para cartões SD. Bom ponto. Vou certificar-me de verificar as opções de conectividade também. Há mais alguma coisa que eu deva ter em mente? Não se esqueça de considerar a garantia e o serviço pós-venda prestado pelo fabricante. É sempre bom ter um suporte fiável se surgirem problemas. Isso é um fator importante. Ter um bom suporte ao cliente pode poupar muitos aborrecidos. Obrigado pelo seu valioso conselho. Lição 4: Pedir orientações. Olá, Ana. Agora desculpe-me, este é o caminho certo para o museu? Olá, John. Não, desculpa. Estão a ir na direção errada. O
O museu fica a 2 quarteirões a leste. Oh, percebo. Obrigado por me ter informado. Poderia dar-me algumas instruções para chegar lá? Claro. Depois de virar, siga em frente por 2 quarteirões. Depois, vira à direita no cruzamento. O museu estará à sua esquerda. Entendo. Por isso, tenho de me virar, andar em frente por 2 quarteirões e depois virar à direita. O museu estará à minha esquerda, correto? Isso está correto. Entendeu? Se tiver alguma dificuldade em encontrá-lo, sinta-se à vontade para perguntar a outra pessoa ao longo do caminho. Muito obrigado pela vossa ajuda. Agradeço muito. Estou animado para visitar o museu. Sejam bem-vindos. Fico feliz em poder ajudar-te. O museu é um ótimo lugar para explorar. Aproveite a sua visita e tenha um tempo maravilhoso. Eu vou. Obrigado mais uma vez pela sua orientação. Tenha um dia fantástico. Aula 5. Preparação para estudar no estrangeiro. Ai, estou a começar a ficar nervoso por estudar no estrangeiro. Olá! É natural sentir-se um pouco nervoso, mas estudar no estrangeiro pode ser uma experiência fantástica. O que é que especificamente o está a deixar nervoso? Estou preocupado em ajustar-me a uma nova cultura e fazer amigos num país estrangeiro. Parece um pouco avassalador. Percebo como se sente. Lembrem-se, muitos outros estarão na mesma situação que você. É uma oportunidade de conhecer novas pessoas e aprender sobre diferentes culturas. Isso é verdade. Vou tentar manter a mente aberta e abraçar a experiência. Tem alguma dica para fazer amigos no novo país? Absolutamente. Uma dica é participar de atividades sociais ou clubes onde pode conhecer pessoas que partilham interesses semelhantes. É uma ótima maneira de se conectar com os outros. Isso soa como uma boa ideia. Vou definitivamente procurar clubes ou grupos que se alinhem com os meus hobbies. Alguma outra sugestão? Outra sugestão é estar aberto às diferenças culturais e mostrar um interesse genuíno em aprender sobre os outros. As pessoas apreciam quando respeitamos a cultura deles. Vou ter isso em mente. O respeito e a curiosidade são cruciais na interação com pessoas de diferentes origens. Agradeço o seu conselho. Sejam bem-vindos. É importante abordar novas experiências com o coração aberto. Está preocupado com mais alguma coisa? Bem, também estou preocupado com a barreira da língua. O inglês não é a língua materna no país em que vou estudar. Isso pode ser desafiador, mas lembre-se que as competências linguísticas melhoram com a prática. Tente mergulhar na língua local e aproveitar os recursos de aprendizagem de línguas. Isso é verdade. Vou fazer um esforço para praticar a língua regularmente e procurar oportunidades de intercâmbio linguístico. Vai ajudar-me a comunicar melhor. Definitivamente. A prática é fundamental. Não tenhas medo de cometer erros, pois fazem parte do processo de aprendizagem. Abraça a viagem. Obrigado pelo incentivo. Vou fazer o meu melhor para me manter positivo e abraçar esta oportunidade emocionante. O vosso apoio significa muito para mim. Sejam bem-vindos.
Estou aqui para o apoiar em cada passo do caminho. Lembre-se, estudar no estrangeiro é uma oportunidade de crescimento pessoal e experiências inesquecíveis. Agradeço o vosso apoio. Estou a sentir-me mais confiante agora. Mal posso esperar para embarcar nesta nova aventura e alargar os meus horizontes. Esse é o espírito. Abraça a aventura e voltará com memórias incríveis e uma perspectiva mais ampla. Boa sorte! Obrigado. Vou aproveitar ao máximo esta oportunidade. Vou mantê-lo atualizado sobre a minha viagem de estudo no estrangeiro. Cuidado! Aula 6. Planeamento das despesas de viagem. Olá, Ana. As despesas da minha próxima viagem estão na minha cabeça. Vou começar a pesquisar voos, alojamentos e requisitos de visto. Olá, John. É uma boa ideia. Pesquisar com antecedência irá ajudá-lo a tomar decisões informadas e gerir o seu orçamento de viagem de forma eficaz. Absolutamente. Quero encontrar voos acessíveis sem comprometer a qualidade. Alguma dica sobre como conseguir bons negócios? Claro. Uma dica é ser flexível com as datas da sua viagem. Por vezes, voar durante a semana ou fora das épocas de pico pode resultar em tarifas mais baixas. Isso faz sentido. Vou manter as minhas datas de viagem flexíveis e explorar diferentes opções. E quanto aos alojamentos? Alguma sugestão sobre como encontrar lugares acessíveis mas confortáveis para ficar? Definitivamente. Considere reservar alojamentos através de sites ou aplicações fiáveis que oferecem preços competitivos. Além disso, leia comentários de hóspedes anteriores para garantir que a qualidade atenda às suas expectativas. Bom ponto. Vou fazer uma pesquisa minuciosa e ler comentários para encontrar acomodações adequadas. Agora, vamos falar de vistos. Como é que devo fazer isso? Os vistos podem variar consoante o país que visita. Consulte os sites oficiais da embaixada ou consulado para obter informações precisas sobre os requisitos de visto. Inicie o processo de candidatura com bastante antecedência para evitar atrasos de última hora. Vou certificar-me de verificar os sites oficiais quanto aos requisitos de visto. Planear com antecedência dá-me tempo suficiente para recolher todos os documentos necessários. Isso mesmo. É essencial ter todos os documentos necessários prontos, como cópias do passaporte, comprovante de alojamento e demonstrações financeiras, se necessário. Vou reunir todos os documentos necessários e mantê-los organizados. É importante ter tudo para garantir um processo tranquilo de pedido de visto. Absolutamente. Estar bem preparado vai poupar-lhe tempo e evitar qualquer stress desnecessário. Já pensou em definir um orçamento para a sua viagem? Sim, planejo estabelecer um orçamento realista que cubra todas as despesas, incluindo transporte, alojamento, refeições e passeios turísticos. Vai ajudar-me a manter-me no caminho certo. É uma decisão sábia. Tenha em mente alocar alguns fundos extras para despesas inesperadas ou emergências que possam surgir durante a sua viagem. Vou definitivamente levar em consideração alguns fundos extras para situações inesperadas. É sempre melhor estar preparado. Obrigado pelo lembrete. Sejam bem-vindos. Planear com antecedência e estar atento às suas despesas irá ajudá-lo a aproveitar ao máximo a sua viagem sem gastar demais. Alguma outra preocupação ou dúvida? Neste momento, não. Agradeço a sua orientação e ideias.
Sinto-me mais confiante agora em lidar com os aspectos financeiros da minha viagem. Fico feliz em poder ajudar. Se tiver mais perguntas ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para entrar em contato. Desejamos-lhe uma viagem fantástica e econômica. Muito obrigado. Vou definitivamente entrar em contacto se precisar de mais informações. Estou entusiasmado por embarcar nesta aventura. Cuidado! Lição 7. Continuando a jornada. Olá, Ana. Estou entusiasmado por continuar esta jornada de aprendizagem de inglês. Tem sido uma grande experiência até agora. Olá, John. Estou muito feliz em ouvir isso. Aprender uma nova língua é, de facto, uma viagem emocionante e gratificante. Em que aspecto do inglês está a focar-se atualmente? Neste momento, estou a trabalhar para melhorar a minha capacidade de falar e expandir o meu vocabulário. Quero poder expressar-me com mais fluência. É um golo fantástico. Para melhorar as suas capacidades de falar, tente conversar com falantes nativos de inglês ou praticar com parceiros de intercâmbio linguístico. Envolver-se em conversas com falantes nativos soa como uma ótima maneira de praticar. Vou também certificar-me de encontrar um parceiro de intercâmbio linguístico para praticar regularmente. É um excelente plano. Ao praticar a fala regularmente, a sua confiança e fluência irão melhorar com o tempo. Não tenhas medo de cometer erros e aprender com eles. Vou ter isso em mente. Cometer erros faz parte do processo de aprendizagem e vou abraçá-los como oportunidades para crescer. Tem alguma dica para expandir o meu vocabulário? Absolutamente. Uma forma eficaz de expandir o seu vocabulário é através da leitura. Experimente ler livros, artigos ou mesmo blogs online em inglês sobre tópicos que lhe interessam. Ler livros e artigos em inglês faz sentido. Não só vai ajudar-me a aprender novas palavras, mas também vai me expor a diferentes estilos de escrita e ideias. Precisamente. Outra dica é manter um diário de vocabulário. Sempre que se deparar com uma nova palavra, escreva-a junto com o seu significado e use numa frase. Manter um diário de vocabulário é uma ótima ideia. Ajudar-me a rever e a reforçar as novas palavras que encontro. Vou começar a fazer isso a partir de agora. Isso é excelente. A consistência é fundamental quando se trata de aprendizagem de línguas. Tenha o hábito de rever o seu vocabulário regularmente para garantir a retenção. Vou certificar-me de ser consistente com a minha revisão de vocabulário. É importante reforçar o que aprendi a fazê-lo grudar. Existem outras estratégias que recomende? Outra abordagem eficaz é ver filmes, programas de televisão ou ouvir podcasts em inglês. Expõe-o a padrões naturais de fala e ajuda a melhorar as suas capacidades de escuta. Ver filmes, programas de televisão e ouvir podcasts em inglês soa agradável. É uma ótima maneira de mergulhar na linguagem e treinar os meus ouvidos para entender melhor. Absolutamente. A aprendizagem deve ser agradável e a utilização de recursos divertidos pode tornar o processo mais envolvente e eficaz. Já pensou em fazer cursos ou aulas de línguas? Pensei nisso. A realização de cursos ou aulas de línguas pode fornecer orientação estruturada e oportunidades para a prática. É definitivamente algo que estou a considerar. É ótimo ouvir isso.
Os cursos de línguas podem fornecer uma base sólida e ajudá-lo a progredir mais rapidamente. Muitas vezes oferecem atividades interativas e oportunidades para interagir com outros alunos. As atividades interativas e a oportunidade de interagir com outros alunos seriam benéficas. É sempre útil praticar com colegas que estão na mesma jornada de aprendizagem de línguas. Absolutamente. Colaborar com outros alunos pode proporcionar um ambiente solidário e motivador. Lembrem-se, aprender uma língua é uma viagem contínua, por isso aproveite o processo. Vou ter isso em mente. Aproveitar o processo e celebrar pequenas vitórias ao longo do caminho vai manter-me motivado. Obrigado pela sua orientação e incentivo. Sejam bem-vindos. Aprender uma língua exige tempo e esforço, mas é uma viagem gratificante. Estou aqui para o apoiar, por isso não hesite em contactar-nos se precisar de alguma ajuda. Agradeço o vosso apoio. Saber que tenho alguém a quem recorrer torna esta viagem ainda mais emocionante. Vamos continuar a aprender e a crescer juntos. Lição 8. Rotinas da manhã. Olá, Ana. Acordei às 7 horas. E quanto a si? Olá, John. Acordei às 6h30. O que faz primeiro quando acorda de manhã? A primeira coisa que faço é esticar e beber um copo de água para acordar o meu corpo. Ajuda-me a sentir-me revigorado. E quanto a si? É uma ótima maneira de começar o dia. Costumo arrumar a minha cama logo de manhã. Dá-me uma sensação de realização e arrumação. Fazer a cama é um bom hábito. Dá um tom positivo para o dia. Depois disso, gosto de escovar os dentes e lavar o rosto. Cuidar da higiene oral e refrescar-se o rosto é essencial. Ajuda-o a sentir-se limpo e pronto para o dia seguinte. Tem pequeno almoço de imediato? Não tenho pequeno almoço de imediato. Normalmente gosto de fazer alguns exercícios matinais ou dar uma caminhada rápida para tomar um pouco de ar fresco. É uma rotina saudável. Exercícios matinais ou uma caminhada podem energizá-lo e fazer o seu corpo se mover. Prefiro tomar o pequeno almoço logo de manhã. Ter o pequeno almoço assim que acordar é um bom hábito. Fornece-lhe o combustível necessário para começar o seu dia. O que costuma tomar no pequeno almoço? Costumo ter uma tigela de aveia com frutas e uma chávena de chá. É uma forma nutritiva e satisfatória de começar o dia. E tu? Ao pequeno almoço, gosto de ter ovos mexidos com torradas de trigo integral e uma chávena de café. Dá-me um bom impulso de energia. Planeia o seu dia de manhã. Sim, eu faço. Depois do pequeno almoço, gosto de dedicar alguns minutos a planear as minhas tarefas e prioridades para o dia. Ajuda-me a manter-me organizado e focado. Planear o seu dia de manhã é uma abordagem inteligente. Define uma direção clara e garante que você aproveita ao máximo o seu tempo. Algum outro ritual matinal que sigas? Mais um ritual matinal de que gosto é passar alguns minutos em meditação ou praticar a respiração profunda. Ajuda-me a relaxar e a definir uma mentalidade positiva para o dia. Incorporar meditação ou respiração profunda é uma ótima maneira de começar o dia. Pode trazer calma e clareza à sua mente. Tem outras rotinas matinais? Outra rotina que considero benéfica é ler algumas páginas de um livro ou ouvir um podcast durante o pequeno almoço.
Estimula a minha mente e permite-me aprender algo novo. Envolver-se em ler ou ouvir um podcast durante o pequeno almoço é um hábito fantástico. É uma forma produtiva de aproveitar o seu tempo matinal. Como se sente depois de completar a sua rotina matinal? Sinto-me mais energizado e preparado para o dia seguinte a completar a minha rotina matinal. Dá um tom positivo e ajuda-me a começar o dia com o pé direito. E tu? Sinto-me da mesma maneira. Seguir a minha rotina matinal faz-me sentir mais concentrado e pronto para enfrentar o que quer que me aconteça. É uma ótima maneira de começar o dia. Lição 9. O poder da tecnologia. Olá, Ana. Já pensou no quanto a tecnologia impacta o nosso dia a dia? Olá, John. Absolutamente, a tecnologia desempenha um papel significativo na formação das nossas rotinas e experiências diárias. É realmente incrível. É verdade. Desde o momento em que acordamos até ao momento em que vamos para a cama, a tecnologia tornou-se parte integrante das nossas vidas. Tem um impacto tão grande. Definitivamente. Contamos com tecnologia para comunicação, informação, entretenimento e muito mais. Transformou a forma como vivemos e interagimos com o mundo. Não podia estar mais de acordo. Vejamos os smartphones, por exemplo. Tornaram-se os nossos companheiros constantes, permitindo-nos manter-nos conectados e aceder a uma riqueza de informações. Os smartphones revolucionaram a forma como comunicamos. Podemos contactar-nos instantaneamente com pessoas em todo o mundo, enviar mensagens, fazer chamadas e até conversar por vídeo. É fascinante como a tecnologia fez o mundo parecer mais pequeno. Podemos viajar virtualmente, explorar diferentes culturas e aprender sobre diversas perspectivas com apenas alguns toques nos nossos dispositivos. Absolutamente. A internet abriu um vasto mar de conhecimentos e oportunidades. Podemos pesquisar qualquer tema, fazer cursos online e expandir os nossos horizontes sem sair de casa. Essa é a beleza da tecnologia. Isso tornou a aprendizagem mais acessível e conveniente. Temos uma riqueza de recursos ao nosso alcance, desde websites educativos a aplicações de aprendizagem de línguas. Por falar em aprendizagem de línguas, a tecnologia transformou verdadeiramente a forma como a abordamos. Agora podemos aceder a plataformas de aprendizagem de línguas, praticar com aplicações de intercâmbio linguístico e até ter conversas virtuais com falantes nativos. É incrível como a tecnologia tornou a aprendizagem de línguas mais interativa e envolvente. Podemos ouvir podcasts, ver vídeos e até usar assistentes de linguagem com tecnologia de IA para praticar e melhorar as nossas competências. Absolutamente. A tecnologia também revolucionou a indústria do entretenimento. Podemos transmitir filmes, ver séries de televisão e descobrir novas músicas a qualquer hora, em qualquer lugar. Expandiu exponencialmente as nossas opções de entretenimento. As opções de entretenimento são infinitas. Podemos desfrutar de experiências de jogo imersivas, ouvir podcasts sobre vários tópicos e até criar e partilhar o nosso próprio conteúdo através de plataformas de redes sociais. As redes sociais tornaram-se, de facto, uma ferramenta poderosa para a autoexpressão e ligação. Podemos partilhar os nossos pensamentos, experiências e criatividade com uma audiência global, promovendo ligações significativas ao longo do caminho. É notável como a tecnologia transformou a forma como nos expressamos. Podemos criar e partilhar conteúdos através de texto, imagens, vídeos e até transmissões em direto. Deu voz a todos. Na verdade,
A tecnologia amplificou as nossas vozes e permitiu-nos contribuir para conversas e discussões à escala global. Democratizou a informação e empoderou os indivíduos. O impacto da tecnologia no nosso cotidiano é inegável. Trouxe comodidade, conectividade e infinitas possibilidades. Temos a sorte de estar a viver nesta era digital. Absolutamente. À medida que a tecnologia continua a evoluir, vai moldar ainda mais o nosso futuro. É emocionante pensar nas possibilidades que temos pela frente e como isso continuará a influenciar as nossas vidas. Não podia estar mais de acordo. Devemos abraçar e adaptar-nos a esses avanços tecnológicos, estando também atentos ao seu impacto. É uma jornada de aprendizagem e crescimento contínuos. Bem dito. Vamos continuar a explorar e a aproveitar o poder da tecnologia no nosso dia a dia, aproveitando ao máximo os seus benefícios enquanto cidadãos digitais responsáveis. Absolutamente. A tecnologia abriu um mundo de oportunidades e cabe-nos a nós navegar com sabedoria. Vamos aproveitar ao máximo e continuar a aprender e a crescer juntos. Lição 10. Terapia de retalho. Olá, Ana. Tenho sentido vontade de ir às compras ultimamente. E tu? Olá, John. O mesmo aqui. A terapia de retalho pode ser bastante rejuvenescedora. Vamos planear uma viagem de compras juntos em breve. Isso soa como uma ótima ideia. Podemos explorar diferentes lojas e encontrar algumas novas adições aos nossos roupeiros. Absolutamente. Vai ser divertido navegar pelas últimas tendências da moda e experimentar diferentes looks. Estou particularmente interessado em comprar algumas camisas novas e talvez um casaco estiloso. O que procura comprar? Preciso de umas calças de ganga novas e uns tops versáteis. É sempre bom ter algumas peças de grampo no teu guarda-roupa. Definitivamente. Ter artigos de vestuário versáteis permite-nos misturar e combinar sem esforço. Podemos criar vários outfits com apenas algumas peças-chave. Essa é a beleza de um guarda-roupa bem organizado. Poupa tempo e torna muito mais fácil vestir-se de manhã. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar peças que reflitam o nosso estilo pessoal e que possam ser usadas de diferentes maneiras. Qualidade sobre quantidade. Não podia estar mais de acordo. Investir em roupa de qualidade garante durabilidade e longevidade. É uma abordagem mais sustentável da moda. A sustentabilidade é definitivamente um aspecto importante a considerar. É essencial apoiar marcas que priorizam práticas éticas e ecológicas. Absolutamente. Podemos fazer a nossa parte escolhendo marcas que se alinhem com os nossos valores e promovam a moda responsável. Também acho que vale a pena explorar boutiques locais e apoiar as pequenas empresas. Muitas vezes oferecem peças únicas e únicas. Concordo plenamente. As boutiques locais proporcionam uma experiência de compra mais personalizada e muitas vezes têm joias escondidas à espera de serem descobertas. É sempre emocionante encontrar algo único que o diferencie da multidão. Acrescenta um toque de individualidade ao seu estilo. Absolutamente. A moda é uma forma de autoexpressão e encontrar peças que ressoam connosco é uma ótima maneira de mostrar a nossa personalidade. Estou a ficar mais entusiasmado com a nossa viagem de compras.
Podemos aproveitar um dia, almoçar e explorar diferentes lojas da zona. Isso soa fantástico. Será uma oportunidade perfeita para recuperar o atraso, divertir-se e desfrutar de alguma terapia de retalho. Não podia estar mais de acordo. É importante ter algum tempo para nós e desfrutar dos prazeres simples como fazer compras e passar tempo com os amigos. Absolutamente. É tudo uma questão de encontrar esse equilíbrio na vida e abraçar as coisas que nos trazem alegria. Bem dito. Vamos planear esta viagem de compras em breve e torná-la num dia memorável cheio de moda, risos e boa companhia. Estou ansioso por isso. Vai ser um dia maravilhoso. Vamos fazer algumas descobertas elegantes juntos. Definitivamente. Vai ser uma aventura de compras. Mal posso esperar. Lição 11. Compras de mercearia. Olá, Ana. Acabei de voltar das compras de supermercado. Adivinha o que comprei? Olá, John. Estou curioso. O que arranjou da loja? Comprei ovos, leite, pão, frango e alguns petiscos. Acho que estou tudo pronto para a semana. Isso soa como uma lista de compras completa. Tens todos os elementos essenciais cobertos. Absolutamente. É importante ter uma variedade de ingredientes para preparar diferentes refeições ao longo da semana. Não podia estar mais de acordo. Ter uma despensa abastecida permite mais flexibilidade e criatividade na cozinha. Isso é verdade. Gosto de experimentar receitas diferentes e ter uma variedade de ingredientes à mão torna mais fácil. É sempre divertido experimentar novos pratos e sabores. Cozinhar pode ser uma aventura em si. Concordo plenamente. É uma ótima maneira de explorar diferentes cozinhas e expandir os nossos horizontes culinários. Por falar em snacks, o que conseguiu? Algum favorito? Peguei batatas fritas, nozes e barras de chocolate. É bom ter umas guloseimas para esses momentos de indulgência. Absolutamente. Um pouco de indulgência de vez em quando é perfeitamente bom. É tudo uma questão de equilíbrio. Isso é verdade. É importante desfrutar dos pequenos prazeres da vida, como um delicioso lanche. Definitivamente. E ter uma despensa bem abastecida significa que podemos satisfazer os nossos desejos sem ter de correr para a loja. A conveniência é a chave. Gosto de ter tudo o que preciso em casa, por isso não tenho de fazer idas frequentes à mercearia. Poupa tempo e esforço. Além disso, é mais econômico comprar a granel ou planejar com antecedência. Concordo. Planear refeições e fazer uma lista de compras ajuda-me a manter-me organizado e evitar compras por impulso. Essa é uma ótima estratégia. Reduz o desperdício e garante que tem tudo o que precisa para as suas refeições. Absolutamente. É uma abordagem consciente para fazer compras de supermercado e cozinhar. Já agora, conseguiu algum produto fresco? É essencial para uma alimentação equilibrada. Sim, comprei algumas frutas e legumes. Estão cheios de nutrientes e acrescentam frescor às minhas refeições. Isso é fantástico. Incluir uma variedade de frutas e vegetais na sua dieta é importante para a saúde geral.
Não podia estar mais de acordo. É tudo uma questão de nutrir o nosso corpo com alimentos saudáveis. Bem, parece que tens uma cozinha bem abastecida. Desfrute da sua cozinha e das suas refeições para a próxima semana. Obrigado. Estou ansioso para experimentar algumas novas receitas com os ingredientes que comprei. Isso é maravilhoso. Cozinhar pode ser uma experiência criativa e gratificante. Aproveite cada momento. Eu vou. Obrigado pela conversa. Agora, é melhor começar a preparar uma refeição deliciosa. Lição 12. Na estrada. Olá, Ana. Tenho uma pergunta para si. Tem a sua carta de condução? Olá, John. Sim, tenho a minha carta de condução. Comprei-o há alguns anos atrás. Isso é ótimo. Ter uma carta de condução dá-lhe a liberdade de viajar e explorar novos lugares. Absolutamente. É conveniente ter a capacidade de conduzir e não depender apenas dos transportes públicos. Concordo. Pode poupar muito tempo e tornar o deslocamento muito mais fácil, especialmente para distâncias mais longas. Definitivamente. Além disso, ter uma carta de condução abre oportunidades de emprego que exigem a condução. Isso é verdade. Muitas profissões, como motoristas de entregas ou representantes de vendas, exigem uma carta de condução válida. É uma habilidade valiosa de se ter, acrescenta à sua versatilidade e pode potenciar as suas perspectivas de carreira. Posso imaginar. Já agora, tem a sua carta de condução consigo? Claro, aqui está. Tenho sempre a certeza de levá-lo comigo quando estou a conduzir. Isso é responsável da sua parte. É importante ter a sua licença prontamente disponível caso precise mostrá-la. Absolutamente. É uma exigência legal e ajuda a manter a segurança nas estradas. Concordo plenamente. A adesão às leis e regulamentos de trânsito é crucial para o bem-estar de todos. É tudo uma questão de ser um condutor responsável. Seguir as regras e manter a si e aos outros seguros. Definitivamente. A segurança deve ser sempre uma prioridade máxima ao operar um veículo. Já agora, tem alguma dica para alguém que está a aprender a conduzir? Claro. Uma dica importante é praticar regularmente em diferentes condições de condução, como diferentes situações meteorológicas ou de trânsito. Isso é uma ótima dica. Ajuda a construir confiança e prepara-o para vários cenários na estrada. Outra dica é manter o foco e evitar distrações enquanto conduz, como usar o telemóvel ou comer. Absolutamente. A condução distraída pode ser perigosa e aumentar o risco de acidentes. E lembre-se sempre de usar os sinais de mudança de faixa e verificar os seus pontos cegos antes de mudar de faixa. Isso é um lembrete importante. A sinalização adequada e a verificação dos pontos cegos garantem mudanças de faixa suaves e seguras. Por último, obedeça sempre aos limites de velocidade e esteja atento ao seu entorno. Mantenha-se alerta e antecipe potenciais perigos. Conselhos sábios. Estar atento à sua velocidade e arredores ajuda a prevenir acidentes e promove uma condução responsável.
Bem, obrigado por partilhar a sua carta de condução e pela conversa. É importante ser um condutor responsável na estrada. Lição 13. Decoração de casa. Olá, Ana. Encontrei hoje uma pintura colorida para a minha sala de estar. Isso soa como uma adição divertida. O que mais devo procurar? Olá, John. Uma pintura colorida pode definitivamente adicionar vibração à sua sala de estar. Também pode considerar obter algumas almofadas decorativas para o seu sofá. Boa ideia. Almofadas decorativas podem adicionar um toque de cor e tornar o espaço mais convidativo. O que mais? Você pode querer procurar um tapete de área elegante. Pode unir a sala e dar um toque acolhedor. Isso é uma ótima sugestão. Um tapete de área também pode definir a área de estar e adicionar alguma textura ao quarto. O que vem a seguir? Que tal conseguir algumas plantas de interior? Eles não só trazem um toque da natureza dentro de casa, mas também melhoram a qualidade do ar. Gosto dessa ideia. As plantas de interior podem criar uma atmosfera refrescante e adicionar uma sensação de tranquilidade. Alguma outra sugestão? Poderia considerar a possibilidade de adicionar algumas prateleiras ou estantes montadas na parede. Eles fornecem armazenamento e espaço de exibição para livros ou itens decorativos. Isso é uma sugestão prática. As prateleiras podem ajudar a manter a sala organizada e mostrar pertences pessoais. Mais alguma coisa? A iluminação é essencial. Procure alguns candeeiros de mesa ou candeeiros de chão exclusivos para criar iluminação ambiente e definir o clima. Concordo. A iluminação adequada pode melhorar o ambiente geral da sala. É um aspecto importante a considerar. Mais alguma ideia? Que tal acrescentar alguns espelhos decorativos? Eles não só servem um propósito funcional, mas também fazem com que o quarto pareça mais espaçoso. É uma sugestão inteligente. Os espelhos podem refletir a luz e criar a ilusão de um espaço maior. Gosto disso. O que mais? Não se esqueça de cortinas ou persianas. Eles não só fornecem privacidade, mas também adicionam um toque de elegância às janelas. Absolutamente. Cortinas ou persianas podem completar o visual da sala e adicionar uma sensação de aconchego. Alguma sugestão final? Também pode considerar adicionar alguma arte de parede ou fotografias emolduradas. Podem personalizar o espaço e mostrar os seus interesses. Adoro essa ideia. Arte de parede e fotografias podem dar um toque pessoal e fazer com que o espaço se sinta em casa. Obrigado pelas sugestões. Lição 14. Jornada de fitness. Olá, Ana. Notei que ia ao ginásio regularmente. Isso é um bom sinal. Tem estado a sentir-se mais realizado e energizado? Olá, John. Sim, tenho dedicado mais tempo à minha rotina de fitness e tem sido fantástico. Sinto-me mais realizado e energizado depois. Isso é fantástico. O exercício regular tem inúmeros benefícios tanto para o corpo como para a mente. Que tipo de treinos tem feito? Tenho estado a confundir tudo. Faço uma combinação de exercícios cardio como corrida ou ciclismo e treino de força com pesos ou bandas de resistência. Isso soa como uma rotina bem elaborada. O cardio ajuda na saúde cardiovascular e o treino de força constrói músculos e aumenta o metabolismo.
Algum outro exercício que goste? Também tenho incorporado alguns exercícios de flexibilidade como yoga ou alongamento. Ajuda a melhorar a minha postura e mantém-me flexível. Isso é uma adição inteligente. Os exercícios de flexibilidade podem melhorar a sua amplitude de movimento geral e prevenir lesões. Como é que se mantém motivados? Estabeleci objetivos específicos para mim e acompanho o meu progresso. Mantém-me motivado para ver as melhorias que fiz ao longo do tempo. O estabelecimento de metas é uma ótima estratégia. Dá-lhe algo para trabalhar e ajuda a manter o seu foco. Como é que arranja tempo para os treinos? Dou prioridade à minha rotina de fitness e programo-a para o meu dia. Torna-se uma parte inegociável da minha agenda, tal como qualquer outra tarefa importante. É uma boa abordagem. Fazer da aptidão uma prioridade garante que aloque tempo para isso. Tem alguma dica para alguém começar a sua jornada de fitness? Comece pequeno e aumente gradualmente a intensidade. É importante ouvir o seu corpo e evitar forçar-se demasiado cedo. Conselhos sábios. Construir uma rotina de fitness leva tempo e é crucial progredir a um ritmo que seja confortável para si. Alguma outra dica? Encontre atividades de que goste. Pode ser dançar, nadar ou praticar um desporto. Quando gosta do treino, fica mais fácil ficar com ele. Isso é um excelente ponto. Envolver-se em atividades que adora faz com que o exercício se sinta mais como um passatempo divertido do que uma tarefa. Obrigado por partilhar as suas ideias. Lição 15. Abraçando a natureza. Olá, Ana. Tenho pensado em ter mais ar fresco e luz solar. É uma boa ideia. Vou fazer atividades ao ar livre. Olá, John. Passar o tempo ao ar livre pode ser refrescante e edificante. Que atividades ao ar livre tem em mente? Estou a pensar em fazer caminhadas regulares ou caminhadas pela natureza. É uma ótima maneira de se conectar com a natureza e desfrutar da beleza que nos rodeia. Isso soa maravilhoso. Caminhadas e caminhadas pela natureza não só proporcionam exercício físico, mas também permitem apreciar o mundo natural. Alguma outra atividade ao ar livre em que esteja interessado? Também estou a pensar em fazer jardinagem. Seria bom cultivar as minhas próprias frutas e legumes e passar algum tempo no jardim. Jardinar é uma ideia fantástica. É um passatempo gratificante que permite cultivar plantas e desfrutar da beleza de um jardim próspero. O que mais podemos fazer ao ar livre? Podíamos experimentar piqueniques no parque. É uma ótima oportunidade para relaxar, fazer uma refeição e desfrutar da companhia de amigos ou familiares. Os piqueniques são uma forma deliciosa de passar o tempo ao ar livre. Criam uma atmosfera alegre e oferecem a oportunidade de saborear comida deliciosa. Que tal explorar novos lugares? Absolutamente. Explorar novos lugares e fazer viagens rodoviárias pode ser emocionante. Permite-nos descobrir joias escondidas e criar experiências memoráveis. Não podia estar mais de acordo. As viagens rodoviárias oferecem uma sensação de aventura e a oportunidade de testemunhar a beleza das diferentes paisagens. O que mais podemos fazer para abraçar a natureza? Podíamos experimentar desportos ao ar livre como andar de bicicleta ou caiaque. Proporcionam uma forma emocionante e ativa de desfrutar do ar livre.
Os desportos ao ar livre são uma ideia fantástica. Eles não só nos mantêm fisicamente ativos, mas também nos permitem apreciar as maravilhas da natureza. Alguma reflexão final? É importante lembrar os benefícios de estar na natureza. Pode melhorar o nosso humor, reduzir o stress e promover o bem-estar geral. Absolutamente. A natureza tem uma forma de nos rejuvenescer e proporcionar uma sensação de tranquilidade. Vamos fazer um esforço consciente para passar mais tempo ao ar livre. Concordado. Vamos priorizar a ligação com a natureza e colher as inúmeras recompensas que ela oferece. Obrigado pela discussão. Aula 16. Explorando a arte. Olá, Ana. Ouvi dizer que está interessada em explorar a arte. Isso soa divertido. Algum estilo específico que procura? Olá, John. Tenho curiosidade sobre a arte abstrata. Acho a liberdade de expressão e interpretação intrigante. E tu? A arte abstrata é fascinante. Estou mais inclinado ao impressionismo. Aprecio o uso da luz e da cor para captar o momento. O impressionismo é lindo. A forma como retrata impressões fugazes e o jogo da luz cria uma sensação de vibração. Algum artista favorito em mente? Sou fã do Claude Monet. As suas séries de paisagens e nenúfares são fascinantes. A forma como ele retrata a natureza é cativante. As obras de Monet são realmente cativantes. A forma como capta a essência da natureza e as suas qualidades mutáveis é verdadeiramente notável. Algum outro estilo de arte que lhe chame a atenção? Também sou atraído pelo surrealismo. Os elementos onírico e imaginativo nas obras de arte surrealistas intrigam-me. É como entrar noutro mundo. O surrealismo é instigante. A justaposição de objetos não relacionados e a exploração do subconsciente tornam-no intrigante. Existem artistas específicos que admira no surrealismo? Salvador Dalí é um notável artista surrealista. Os seus relógios de fusão em a persistência da memória são icônicos e evocam um sentido de mistério. As obras de Dalí são realmente misteriosas e instigantes. O simbolismo e o imaginário não convencional constituem uma experiência cativante. Algum outro estilo de arte que gostaria de explorar? Também estou curioso sobre pop artigo. As cores vibrantes, as imagens arrojadas e o reflexo da cultura popular tornam-na dinâmica e envolvente. A arte pop é realmente dinâmica. A forma como celebra objetos e ícones do cotidiano de uma forma arrojada e vibrante é visualmente estimulante. Algum artista pop em particular que achas interessante? Andy Warhol é uma figura proeminente na arte pop. As suas icónicas latas de sopa Campbell's e as estampas de Marilyn Monroe são amplamente reconhecidas. As obras do Warhol deixaram um impacto significativo na arte pop. A repetição de imagens e a exploração da cultura de consumo são instigantes. Obrigado pela discussão. Sejam bem-vindos. Foi um prazer explorar diferentes estilos de arte consigo. Vamos continuar a apreciar e abraçar o mundo da arte. Lição 17. Explorando mercados exteriores. Olá, Ana. Alguma vez esteve no mercado ao ar livre à tarde? E tu? Olá, John. Sim, fui a alguns mercados ao ar livre à tarde.
Acho que são animados e vibrantes. Fui mais cedo esta manhã e estava bastante movimentado. Isso soa excitante. Gosto da atmosfera movimentada e da variedade de produtos disponíveis nos mercados ao ar livre. O que viu no mercado? Havia frutas e legumes frescos, artesanato e até apresentações de música ao vivo. Era uma festa para os sentidos. Achou alguma coisa interessante? Encontrei uma tenda que vendia joias artesanais únicas. O artesanato e a atenção aos detalhes foram impressionantes. Comprou alguma coisa? Não pude resistir a comprar um lindo vaso de cerâmica pintado à mão. Vai ser uma adição adorável à decoração da minha casa. Experimentou alguma comida local? Sim, experimentei um delicioso prato de comida de rua chamado tacos ao pastor, Ana. A combinação de carne de porco marinada, ananás e especiarias foi de dar água na boca. E quanto a si? Deliciava-me com uma fatia celestial de torta de maçã recém-assada. A crosta quente e escamosa e o doce recheio com infusão de canela eram deliciosos. Encontrou algum artista de rua? Encontrei um talentoso artista de rua a tocar guitarra e a cantar canções folclóricas. A sua voz cheia de alma cativou o público. Gostou de alguma atuação? Fiquei hipnotizado por um grupo de bailarinos que exibiam danças culturais tradicionais. Os seus trajes vibrantes e movimentos rítmicos eram um deleite para os olhos. Notou algum fornecedor único? Havia um vendedor que vendia sabonetes artesanais e produtos naturais para a pele. Os aromas eram fantásticos e os produtos eram ecologicamente corretos. Algum outro destaque da sua visita? Descobri um canto acolhedor a vender livros vintage e tesouros antigos. Era como entrar numa cápsula do tempo. Podia ter passado horas a navegar. Obrigado pela discussão. Sejam bem-vindos. Explorar mercados ao ar livre é sempre uma experiência deliciosa. Vamos continuar a procurar estes espaços vibrantes e abraçar a cultura local. Lição 18. Planos de pagamento criativos. Olá, Ana. Estive a pensar no nosso projeto e queria discutir o plano de pagamento. Alguma ideia de como podemos estruturá-la? Olá, John. Penso que um plano de pagamento progressivo baseado em marcos seria uma boa abordagem. Garante que ambos vemos progressos e seremos compensados em conformidade. O que é que achas? Concordo. É importante ter um plano de pagamento que se alinhe com o andamento do projeto. Como é que sugeriria que quebrássemos os marcos? Podemos começar com um depósito inicial para garantir o projeto. Em seguida, podemos estabelecer marcos para as principais entregas ou fases do projeto. Quais marcos acha que funcionariam melhor? Acho que dividir o projeto em fases de concepção, desenvolvimento e teste seriam marcos adequados. Podemos definir uma percentagem de pagamento para cada fase de conclusão. E o pagamento final? O pagamento final pode estar vinculado à conclusão do projeto e aprovação do cliente. Garante que todos os requisitos sejam cumpridos antes que o projeto seja considerado concluído. Tem alguma sugestão de percentagens de pagamento? Para o depósito inicial, podemos fixá-lo em 20% do custo total do projeto. Depois, para cada marco, podemos alocar 30% após a conclusão. Os restantes 20% podem ser reservados para o pagamento final. O que é que achas?
Isso sou justo. Fornece um incentivo para a conclusão atempada dos marcos e garante que o pagamento final está dependente da satisfação do cliente. Já utilizou uma estrutura de pagamento semelhante? Sim, já usei um plano de pagamento progressivo no passado. Ajuda a manter um fluxo de caixa constante ao longo do projeto e garante que ambas as partes estejam comprometidas com o seu sucesso. Alguma outra sugestão a considerar? Podemos querer incluir uma cláusula para revisões ou trabalhos adicionais para além do âmbito inicial. É importante abordar como eles serão tratados no plano de pagamento. Gostaria de discutir mais alguma coisa? Isso é um bom ponto. Podemos incluir uma provisão para trabalho adicional e decidir sobre uma taxa horária ou uma estrutura de pagamento separada para esses casos. Obrigado pela discussão. Lição 19. Fundamentos da aventura ao ar livre. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem de acampamento e gostaria de saber se tem alguma sugestão de equipamento essencial que devemos trazer. Olá, John. Acampar parece uma boa ideia. Além do equipamento de campismo óbvio, também podemos verificar panelas de campismo e ferramentas de navegação. O que acha? Isso é um bom ponto. Ter utensílios de cozinha adequados tornará a preparação das refeições muito mais fácil. Que tipos de equipamentos de cozinha devemos considerar? Devíamos trazer um fogão portátil, um conjunto de panelas e frigideiras leves e utensílios. Permitir-nos a cozinhar uma variedade de refeições enquanto desfrutamos do ar livre. Há mais alguma coisa que devamos acrescentar à nossa lista de verificação de campismo? As ferramentas de navegação seriam essenciais. Podemos trazer uma bússola, mapas da área e um dispositivo GPS, se disponível. É importante manter-se orientado enquanto explora territórios desconhecidos. Que outro equipamento recomendaria? Deveríamos também embalar uma tenda fiável, sacos de dormir e almofadas de dormir para uma noite de sono confortável. Além disso, faróis e lanternas fornecerão a iluminação necessária durante a noite. Algum outro equipamento que acha que devíamos considerar? É importante ter vestuário e calçado adequados ao clima e ao terreno. Devemos também trazer um kit de primeiros socorros, repelente de insetos e protetor solar para nossa segurança e conforto. Há mais alguma coisa de que possamos precisar? Não se esqueça de trazer um filtro de água portátil ou comprimidos de purificação. O acesso à água potável é crucial para acampar. Além disso, uma cadeira de camping ou rede pode fornecer um lugar confortável para relaxar. Gostaria de discutir mais alguma coisa? É sempre uma boa ideia pesquisar o local do parque de campismo e familiarizar-nos com quaisquer regulamentos ou restrições. Vamos também planear algumas atividades ao ar livre, como caminhadas ou pesca, para aproveitar ao máximo a nossa viagem. Obrigado pela discussão. Lição 20. Fazer as malas para viagens. Olá, Ana. Estou a preparar-me para a nossa viagem. E tu? Está a fazer as malas leves ou a levar muita bagagem? Olá, John. Prefiro levar as malas leves. Só estou a trazer uma pequena sacola. E tu? O que planeia trazer? Tenho uma mochila e uma mala. Gosto de ter opções e estar preparado para situações diferentes. Já decidiu que roupa levar? Sim, escolhi roupas versáteis que podem ser misturadas e combinadas. Estou a trazer alguns pares de calças, camisas e camadas para condições meteorológicas variadas. E tu? Alguma peça de roupa específica que está a embalar? Estou a embalar uma combinação de roupa confortável e algum traje formal.
Assim, estou preparado tanto para saídas casuais como para quaisquer eventos formais que possam surgir. E quanto aos artigos de higiene pessoal e artigos pessoais? Embalei produtos de higiene pessoal para viagens e itens essenciais como pasta de dente, shampoo e protetor solar. Também tenho um pequeno kit de primeiros socorros e todos os medicamentos necessários. E quanto a si? Que objetos pessoais está a trazer? Tenho os meus produtos de higiene pessoal no saco de higiene pessoal separado. Também embalei um detergente para a roupa de viagem e um adaptador universal para qualquer dispositivo eletrónico. Que tal acessórios e gadgets? Trouxe um pequeno guarda-chuva de viagem, uma garrafa de água reutilizável e um banco de energia para o meu telemóvel. Gosto de ter estes acessórios à mão durante as minhas viagens. Está a trazer algum gadget ou acessórios adicionais? Tenho um carregador portátil, uma câmera e uma almofada de viagem. Estes gadgets e acessórios irão melhorar a minha experiência de viagem. Já pensou em algum entretenimento para a viagem? Sim, embalei um livro e descarreguei alguns podcasts para a viagem. É sempre bom ter algumas opções de entretenimento durante voos longos ou passeios de comboio. E quanto a si? Algum plano de entretenimento? Carrego alguns filmes no meu tablet e embalei um baralho de cartas. Estes irão manter-me entretido durante qualquer tempo de inatividade. Há mais alguma coisa que devemos considerar embalar? Não se esqueça de documentos de viagem importantes como passaportes e identificação. É sempre uma boa ideia tê-los facilmente acessíveis. Vamos também verificar se temos todas as reservas e confirmações necessárias. Absolutamente. Verificar e organizar os nossos documentos de viagem é crucial. Vamos garantir que temos tudo o que precisamos para uma viagem tranquila e agradável. Lição 21. Encontros com a natureza. Olá, Ana. Alguma vez teve alguma experiência memorável num trilho de caminhada? Olá, John. Sim, uma vez vi uma família de veados a pastar no trilho. Foi uma visão de tirar o fôlego. Já encontrou vida selvagem durante as suas caminhadas? Absolutamente. Noutro trilho, deparei-me com uma raposa a trotar graciosamente. Foi um momento mágico. Gosta de observar os animais no seu habitat natural? Definitivamente. É fascinante testemunhar a vida selvagem de perto e observar o seu comportamento. Faz-me lembrar a interligação da natureza. Teve outros encontros interessantes? Sim, uma vez me deparei com uma cascata escondida enquanto explorava um novo trilho. O som da água correndo era hipnotizante. Descobriu alguma joia escondida na natureza? Absolutamente. Uma vez encontrei um prado isolado cheio de flores silvestres. Era como entrar num conto de fadas. Já se deparou com alguma paisagem única? Sim, caminhei até ao cume de uma montanha e testemunhei uma vista panorâmica de tirar o fôlego. Fez todo o esforço valer a pena. Conquistou alguma caminhada desafiante? Peguei-me por trilhos íngremes e chegar ao cume foi incrivelmente gratificante. O sentimento de realização é difícil de descrever. Já encontrou algum obstáculo durante as suas caminhadas? Sim, uma vez tive de navegar por uma floresta densa com árvores caídas a bloquear o caminho. Exigia manobras cuidadosas e habilidades de resolução de problemas. Já enfrentou algum desafio semelhante?
Encontrei trilhos lamacentos depois de chuvas fortes, mas isso adicionou um elemento de aventura à caminhada. Fiz-me apreciar a imprevisibilidade da natureza. Aprendeu alguma lição com as suas experiências de caminhadas? Absolutamente. As caminhadas ensinaram-me a importância da preparação, do respeito da natureza e da perseverança através dos obstáculos. É uma jornada de aprendizagem constante. Obteve algum conhecimento valioso das suas caminhadas? As caminhadas ensinaram-me a beleza da simplicidade e a importância de desligar-se da agitação do dia a dia. É uma oportunidade de reconectar-se consigo mesmo e com a natureza. Tem algum plano de caminhada para o futuro? Eu faço. Estou a planear fazer um trilho no Parque Nacional nas proximidades no próximo fim de semana. Estou animado para explorar novos terrenos e criar experiências mais memoráveis. Lição 22. Planear uma viagem rodoviária. Olá, Ana. Já pesquisou alguma rota cênica para a nossa próxima viagem? Olá, John. Sim, procurei algumas opções. Uma rota leva-nos ao longo da costa, oferecendo vistas deslumbrantes sobre o oceano. Encontrou algum percurso interessante? Absolutamente. Descobri uma rota que passa por cadeias montanhosas pitorescas e oferece vistas deslumbrantes. É perfeito para os entusiastas da natureza. Já considerou opções de alojamento ao longo do caminho? Definitivamente. Procurei encantadores bed and breakfasts aninhados em cidades pitorescas ao longo da rota. Proporcionam uma experiência acolhedora e autêntica. E quanto a si, algum tipo específico de alojamento em que esteja interessado? Estou a pensar ficar em cabines ou alojamentos rodeados pela natureza. Seria maravilhoso acordar com os sons da floresta. Já se deparou com alguma atração ou ponto de referência único? Sim, encontrei uma cascata escondida e um farol histórico que merecem uma visita. Acrescentam um toque de aventura e história à viagem. Descobriu alguma paragem interessante? Encontrei um mercado de agricultores vibrante onde podemos saborear produtos locais e interagir com a comunidade. É uma ótima oportunidade para mergulhar na cultura local. Já pensou em alguma atividade ou trilhos para caminhadas? Absolutamente. Encontrei alguns trilhos para caminhadas que levam a miradouros deslumbrantes. Seria uma ótima maneira de esticar as pernas e apreciar a beleza natural. Já considerou outras atividades? Procurei alugar bicicletas e explorar rotas cênicas de ciclismo ao longo do caminho. É uma forma divertida e ecológica de explorar os arredores. Já se deparou com algum restaurante recomendado ou cozinha local? Sim, encontrei um restaurante de frutos do mar altamente cotado conhecido pela sua pesca fresca do dia. Seria uma deliciosa experiência culinária. Já procurou alguma opção gastronómica? Encontrei um café encantador que serve pastelaria caseira e café torrado localmente. É um local ideal para um pequeno almoço descontraído. Já pensou na duração geral da viagem de carro? Estou a pensar numa viagem de uma semana para nos permitir tempo suficiente para explorar e desfrutar de cada destino. Faz um equilíbrio entre relaxamento e aventura. E quanto a si, quanto tempo acha que deve durar a viagem de carro? Concordo com uma viagem de uma semana. Dá-nos tempo suficiente para saborear a viagem e aproveitar ao máximo as rotas cênicas e atrações. Vamos começar a finalizar o nosso itinerário?